Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi. Continuando, uma boa tarde para todos, né? Para todos aqueles também que vão assistir essa palestra pelas redes sociais, que tenham um momento excelente de estudos, né? Que estejam bem receptivos para assimilar, né, os ensinamentos dos espíritos. E nós continuamos aqui nesse capítulo sobre a escolha das provas, que, como todos, são da maior importância, né? Principalmente a gente saber que o que a gente está passando, a gente escolheu. E, mas se eu não posso mudar, eu não tenho livre-arbítrio. Olha, poder mudar, pode, a gente vai ver que tem dentro da doutrina. Aliás, esse plano ele não é inflexível, é um plano que a gente pode fazer alterações, mas vai depender de muita coisa, porque quando o espírito faz essa escolha, mas eu não lembro o que eu fiz. Bom, não tem aquele arquivo claro, aberto ali que fez, né? Mas nós temos reminiscências e o que nos guia, a nossa consciência e o nosso espírito protetor, cada um tem o seu, ele sempre está nos lembrando alguma coisa quando a gente quer ser lembrado. É até bom que a gente abra um parêntese para isso aí, porque às vezes as pessoas, quando a gente fala assim que a gente tem que parar com essa coisa de ficar pedindo a Deus as coisas nas nossas preces, nós temos 3 formas de fazer prece, né? Nós temos louvar, pedir e agradecer. São 3 itens da prece. Louvar, pedir e agradecer. Só que os nossos pedidos, mas a gente tem que pedir. Tem que pedir. Não esses pedidos todos que a gente fica fazendo, né? A gente pede coisas que, graças a Deus, Deus não nos atende. Eu sempre lembro aqui uma frase de Oscar Wilde, quando eu falo sobre isso, que ele diz: quando os deuses querem nos punir, atendem às nossas preces. Porque, na verdade, a gente pede cada coisa a gente não tem nem evolução para isso. Tanto que na escolha das provas, a gente é muito auxiliado. Senão a gente também não sabe fazer, não. Fazer aquela escolha, porque o espírito, ele vê a felicidade dos justos, ele vê a alegria dos espíritos superiores, e ele quer rapidamente também ter isso, né? Mas aí ele começa a fazer umas escolhas de provações que realmente ele não tem ainda autoridade moral para aquilo, ele não tem evolução para cumprir aquela tarefa, então não é permitido para ele e é explicado a ele o porquê que ele ainda não tem condições de escolher isso. Então, os nossos pedidos, muitas vezes, são assim, hilários às vezes, né? Não dá para a gente acreditar que tem gente que pede determinadas coisas a Deus. Mas o pedido, nós temos que fazer um pedido de ajuda a Deus, claro, porque é importante, porque quando Deus nos deu o livre-arbítrio, essa liberdade, tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, uma coisa vai puxando outra dentro da doutrina. Por isso que a gente não pode deixar de consultar toda a obra que fundamenta essas questões da doutrina. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma página linda sobre o dever, que eu gostaria que vocês lessem essa página em casa e refletissem sobre ela. Porque quando eu vi aquela página não pela primeira vez, que pela primeira vez eu passei por cima de muitas coisas que depois eu fui refletindo, relendo, estudando novamente aquilo tudo ali. Tem lá que o dever
ele tem início e ele tem fim. Eu nunca imaginei que dever moral não é o dever das coisas, das atividades físicas, materiais, não, mas o dever moral. Ele tem início, ele termina, ele tem princípio e fim. E eu sempre achei assim, mas como pode? Como pode ter fim, né? Um dever moral? Mas ele está muito bem explicado nessa página do Evangelho. Ele começa quando nós ameaçamos a felicidade de alguém. Então, quando as atitudes que nós estamos tomando, elas estão prejudicando a pessoa, seja qual for o prejuízo, seja qual for, físico ou moral, quando a nossa atitude está prejudicando o outro, o nosso dever moral começa. Começa no sentido da gente retirar. Nós temos um dever moral de não prejudicar ninguém, de não fazer mal a ninguém. Então, ele inicia ali o dever moral, ele começa no instante em que a gente está ameaçando a felicidade de alguém. E quando é que ele termina? No momento em que ninguém gostaria que alguém transpusesse esse limite com relação a nós. Isso me deu até um susto na época que eu entendi isso. Aí a gente só vai realmente entender muito bem isso quando a gente continua estudando toda a obra, para a gente poder entender. É por isso que às vezes quando uma pessoa vem fazer uma pergunta para a gente não tem uma resposta para ela naquele momento. Por quê? A resposta que eu der é fruto de um estudo de, às vezes, anos. Como que ela vai entender aquilo? Ela vai ficar olhando para mim, tadinha, ela não vai conseguir entender. Não vai entender porque ela não tem os pré-requisitos, ela ainda não teve contato ali com conhecimentos que exigem, que aquela resposta exige ela ter para ela poder entender. Então, às vezes, a gente não consegue dar a resposta à pessoa por causa disso. Fizeram essa pergunta, umas perguntas a Kardec, está lá no Que é o Espiritismo, que é um livro que vocês devem ler, que é excelente. E ele falou, queres que eu responda em 5 minutos o que eu levei dias e dias para entender? Ele dias e dias, porque eu levo anos e anos, né? Então, é por conta de quê? Né, que o dever, então, termina. Eu levei muito tempo para entender isso. Eu precisei de outros conhecimentos dentro da doutrina para chegar até isso aí, né? Por conta do livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Ele que é o responsável pelo dever moral terminar. Porque você tem que desejar ser ajudado. Você tem que querer, e se você não quiser, você tem que ser respeitado nisso. A gente precisa respeitar, porque nem Deus transgride essa lei que ele nos deu. Ele pode? Pode, mas ele não faz. Por que ele vai transgredir lei que ele mesmo deu? E foi a primeira coisa que ele deu ao homem, quando o homem... ao espírito, quando ele se tornou um espírito e ele adentrou o reino da humanidade. Foi a primeira coisa que ele deu. Esse foi o grande presente. Então, foi por isso, né, e tantas outras situações, que a gente tem aí o dever moral termina no momento em que ninguém aceita que se transponha aos limites da sua vontade. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e muito, muito claro e muito lógico. Porque se você tem uma atitude, você tem direito a escolher aquela atitude. Você só tem assim. Ah, mas então a gente não pode ajudar? Então a gente tem que deixar a pessoa se sofrer e fazer coisa que não deve? Bom, é a vontade dela. Claro que a gente não abandona. A gente tem as nossas preces, o nosso apoio, que a gente nunca nega, tanto que a gente chega num limite, quando você quer ajudar a pessoa não quer, ela está a ponto de ficar sua inimiga, de tanto que você fala naquilo.
Então você chega para ela, quando você vê que está chegando a esse limite, você recolhe, tira seu time de campo, abraça ela e diga: olha, eu estou aqui para quando você precisar. É só me chamar. Eu quero que você seja feliz, eu quero o seu bem, eu quero ver você bem, mas eu não posso mais interferir. Então, a hora que você precisar, eu estou aqui. O anjo da guarda faz isso. O espírito protetor faz isso. Ele também não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos ajuda. Agora, quando chega nesse limite, que ele está falando, você não quer ouvir, você tem direito, você tem seu livre-arbítrio que Deus te deu quando te criou como espírito, com o princípio espiritual recém-saído dos reinos. Então, nesse momento, ele te deu isso, é um presente. Você é responsável pelas escolhas que faz. Então, ele nunca abandonou ninguém, mas também não interfere. Então, exatamente isso que acontece com o espírito protetor, com os nossos espíritos familiares. Quando a gente diz familiar, não é de uma parente que desencarnou, não. Espírito familiar é aquele espírito que gosta de você, tem interesse, tem ligações com você no passado, né, e quer ver você bem. Então, quando a gente pede ajuda, eles vêm. Mas é preciso pedir. Porque ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Se ele ficar interferindo, você pode muito bem, né, virar, é igual o amigo, quando o amigo fica querendo te ajudar em alguma coisa. Fulano, quem te chamou aqui? Não se mete. Isso é problema meu, eu que vou resolver. Ninguém te chamou na conversa. Tá? Isso, claro que o anjo da guarda não vai fazer isso, porque ele é um espírito superior. E espírito superior sabe dos limites dele, ele sabe. Agora, ele vai se comportar dessa maneira aí, como esse amigo de verdade que conhece esse processo do livre-arbítrio, vai fazer com o amigo dele. Fulano, eu estou te ajudando, eu estou tentando, mas não está servindo, você não quer me ouvir. Mas eu estou aqui. Então, abraça seu amigo e fique atento, orando por ele, atento, numa vigilância espiritual, porque você não pode interferir no livre-arbítrio dele. Mas quando ele precisar, ele vai pedir e você vai estar lá. O anjo da guarda é assim. O espírito protetor, ele fica também ligado a você, que essa é a tarefa dele. A tarefa dele é você. Exclusivamente você. Ele não tem outro. Ele pode dar uma assistência? Pode, mas a prioridade é você. Porque ele foi determinado por Deus para isso. Olha, isso não é pouca coisa não, hein? Deus determinou um espírito superior, que ele é superior. Ele não está no reino dos espíritos inferiores, né? Ele não está na terceira ordem dos espíritos ali, de espírito inferior. Ele é um bom espírito, ele já está fora das inferioridades, das imperfeições, das paixões, ele não tem mais isso. Então, Deus determinou ele para te ajudar. Agora, você tem que pedir ajuda a ele. Mas não é ficar pedindo aquelas coisinhas, não, que a gente fica pedindo nas preces para Deus, que até arrepia Deus, né, se fosse o caso. Né? Aquilo é pedir ajuda. Me ajuda no que eu estiver precisando. Eu preciso de orientação. Então, esse pedido é importante porque você tem um livre-arbítrio, então você tem que querer. E no momento que a gente quer, a gente pede ajuda, a gente abre um canal e o espírito protetor se aproxima, nos abraça de novo e vai nos orientar. Então, com essa questão do livre-arbítrio, que foi dado ao homem, né, ao espírito, quando ele adentrou no reino da inteligência superior, isso determina a vida dele. Então, quando ele vai reencarnar, ele faz escolhas para ele poder evoluir. Tem uma equipe espiritual que ajuda, o anjo da guarda. Esse espírito protetor que a gente não dá a menor importância, tem gente que não dá.
Fala em anjo da guarda, lembra a criança. O anjo da guarda da criança. Não, esse espírito protetor, que tem nome de espírito protetor, anjo da guarda, ele é todo o tempo da nossa encarnação. Para ele, nós somos crianças. Para ele, nós somos crianças irresponsáveis. Da mesma maneira que a gente olha a nossa criança, até 7 anos eles não têm livre-arbítrio, o lobo frontal não está desenvolvido, eles não têm ainda a capacidade de raciocinar com aquela lógica, né? Com conhecimento de causa, a caixa craniana nem fechou ainda. Então, ele está naquele período da infância, são irresponsáveis. Se os pais não tomarem conta, eles se machucam, eles podem desencarnar se estiver no momento deles, e a responsabilidade é dos pais, pode pular de uma janela, eles não têm noção de perigo, não tem. Nós, para o espírito protetor, também somos irresponsáveis, porque a gente toma atitude errada, a gente fala bobagem e faz muita besteira. Então, eles estão sempre nos ajudando, mas a gente tem que pedir, porque eles não vão interferir, eles não podem, eles não têm essa ordem. Deus ordenou que nos ajudasse, não que interferisse no livre-arbítrio, que ele nos deu o livre-arbítrio para ser usado. Desde que a gente foi criado simples e ignorante. Então, nós somos responsáveis, estamos numa situação, principalmente nesse momento da nossa encarnação, aqui não tem ninguém inocentinho, não tem ninguém tão ignorante que não saiba fazer a distinção entre o bem e o mal. A gente sabe sim. Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente sabe que está. Então, quando nós fomos criados, aí a gente não sabia ainda. Então, é exatamente isso aqui que eu já tinha comentado, mas eu achei que ficou pouco explicado isso aí, né? Essa questão aí, ó. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, essa foi a última que a gente abordou, e que eu mostrei aquele comentário também de Galileu, lá na Gênesis, que a gente vai rever aqui. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? É a mesma coisa, você dá uma tarefa para uma criança que ela não consegue resolver, ela não tem ainda conhecimento para isso. Então, você fica junto com ela. Você fica junto, você vai ajudar, você vai bota uma escada enorme na frente dela, manda ela subir. Ela não sabe nem andar direito ainda, você manda ela subir, mas você está ali, segurando a mãozinha, ou então debaixo do bracinho. Você está ali com ela. E é isso que o anjo da guarda faz com a gente nesse início. Claro que, sendo simples e ignorante, a gente não tem conhecimento de nada. Como é que a gente vai escolher? Como que a gente vai escolher? O espírito é criado simples, tem nada, ignorante das coisas. O conhecimento dele é da passagem daquele princípio espiritual, que não era espírito, era princípio espiritual por todos os reinos. Aonde ele foi se preparando, foi se individualizando. Isso é importante saber. Então, ele chega no máximo da sua experiência como princípio espiritual. Isso não acontece na Terra. Não pergunte como que acontece e onde, que ninguém sabe. É o que os espíritos falam. Tem coisas que nós não sabemos. E não adianta nos explicar, que a gente não vai entender. Por isso, não é que eles estão brincando de esconder as verdades, é que a gente não vai entender. Não tem meios de comparação nem nada. Mas a verdade é que a gente faz essa passagem aí pelos reinos da inteligência inferior, né? Quando chega o máximo ali saindo do reino animal. Por isso que quando a gente fala ninguém foi cachorro, ninguém foi cavalo, ninguém foi bicho. Não, ninguém foi bicho. O princípio espiritual passou por esses reinos, mas não era um espírito ainda. Então não podemos dizer, fomos bichos. Não. Mas é a evolução das espécies? Materialmente falando. Espiritualmente, não. Né?
houve sim uma evolução de um princípio espiritual, mas não era espírito ainda. Materialmente, sim, nós somos muito semelhantes, muito mesmo. Sandro fez até uma palestra aqui domingo sobre os animais e o homem, e ele mostrou a parte genética. A gente tem afinidade genética com a mosca. Com a mosquinha do açúcar. Então, materialmente falando, sim, a evolução aconteceu. Darwin provou isso. A nossa identidade com os chimpanzés é enorme. É enorme. E se vocês querem mais surpresas, quando terminou a contagem do genoma, dos nossos genes, nós temos 25 mil genes. Eles achavam que a gente tinha mais de 100, né? A gente tem 25 mil. Sabe quanto tem um pé de milho? 30. 30. Então, geneticamente falando, materialmente falando, houve uma evolução e a gente não é muito lá grande coisa, não. Agora, o que está por trás desses 25 mil genes? Que não está por trás dos 30 mil do milho? A alma. O espírito. É ele que determina. Então, ele que manipula esses genes, ele que manipula esses 25 mil genes para a gente ser quem é. E um milho continuar sendo um pé de milho. E a mosquinha continuar lá nos restinhos que a gente deixa lá em cima da mesa. É o espírito. Então, quando esse princípio espiritual passa pelos reinos, ele está adquirindo experiência, ele chega lá. Então, ele é criado, mas é dado a ele o livre-arbítrio. Então, olha o que Deus responde, olha o que os espíritos respondem aí nessa questão. Deus supre a sua inexperiência, assim como os pais suprem a inexperiência da criança, né? Traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe, pouco a pouco, a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Quem são esses bons espíritos? É o espírito protetor que é tutor daquele ser que está ali, daquele espírito ali que ele recebe desde o início, e todos os espíritos que nos amparam, que nos ajudam. E também os instintos que são fortíssimos nessa época, que vem da experiência do princípio espiritual em todos os reinos. Então, vai chegando a esse ponto, né? É a isso que podemos chamar a queda do homem. Quando o homem não ouve esses conselhos, então, ele faz mau uso do livre-arbítrio. Então, fica bem claro que Deus não ia criar um espírito humano, dar livre-arbítrio a ele, e pronto. O que ele vai fazer com isso? Que liberdade é essa que adiantou? Sempre foi assim. Todas as vezes que a gente dá liberdade a alguém que não tem ainda condições de conviver com aquela liberdade, vai ter problemas. Eles não vão conseguir seguir em frente. Né? Na história, nós temos vários exemplos disso. Como a gente tem também, dentro da nossa própria casa, muitas vezes, um filho que vai morar em outro país, em outra coisa, ele não tem idade ainda, o pai emancipa para ele ir. Então, dá aquela liberdade, ele vai ser dono dele, faz isso em cartório, direitinho, dependendo, que tem uma idade também para isso. Mas idade cronológica não quer dizer uma idade mental. Ele pode ter 30 anos e ser uma criança, que não sabe nem decidir por ele. Ah, mas então ele é desequilibrado mentalmente? Não, ele tem pouca maturidade, Uma criança com 12 anos tem uma maturidade que outra com 19, um rapaz com 19 pode não ter. E vice-versa. Né? Então, a gente sabe que isso acontece assim, se o pai não conhece o filho,
e dá essa liberdade para ele, ele não vai conseguir seguir em frente dentro, né, de uma moralidade, uma ética esperada, né, de respeito à lei. Ele vai criar a dele. E aí, como é que vai ser? Aí depois, esse pai fica sabendo que o dinheiro que mandava não era empregado na escola, que era só na bagunça. Quantas vezes isso acontece, gente? Não é uma vez só, não. Tenho vários exemplos disso aí, com pessoas conhecidas. Então, é isso aí. Então, Deus cometeria esse engano de dar livre-arbítrio a um ser simples e ignorante que não sabe escolher nada, que não tem conhecimento nenhum, para decidir a vida dele? Óbvio que não. Então, ele colocou o que ali? Ele juntou os instintos que ele desenvolveu como princípio espiritual na caminhada pelos reinos, os espíritos encarregados de auxiliar e aquele especialmente para ele, que é o anjo da guarda. Então, a direcioná-lo, a ajudá-lo, a fazer exatamente isso aqui, ó, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Mas se a gente não quiser ouvir, paciência. E a prova disso aí está naquela página que a gente encerrou a nossa reunião, ó. O espírito não chega a receber a iluminação divina, que seria a marca, né? Esse sinal augusto aqui, que ele dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência aqui. Simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência. Então, quando ele deu o livre-arbítrio ao homem, ele deu a consciência. E nela está escrita a lei dele. E os espíritos para lembrá-lo, auxiliá-lo, e o anjo da guarda para preparar o caminho. Mas ele tem que querer, ele tem que pedir. Então, é a nossa situação. A gente tem que pedir das nossas preces, não isso ou aquilo, mas pedir ajuda, pedir força para cumprir as tarefas, pedir que lhe seja dado todas as oportunidades necessárias da sua evolução. Isso é pedido que a gente tem que fazer, mas precisa de fazer. Senão o anjo da guarda não vai entrar na nossa, não vai invadir a nossa privacidade para nos ajudar. Vai ficar sempre a postos, mas não vai nos desrespeitar, porque ele não, essa não é a função dele, né? Então, simultaneamente nos deu o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, tá vendo? Ó? A noção de seus altos destinos, quando colocou na consciência a sua lei, para ele poder crescer, conhecer as coisas e saber escolher, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, é aquela caminhada nos reinos, né? Entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização, naqueles reinos lá que o espírito foi individualizado. Unicamente, olha só, a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. Então está tudo muito claro ali, com o auxílio de todos, mas a gente tem que pedir, porque senão a gente não vai ter a ajuda que espera, porque a gente se fecha ali achando que é autossuficiente. Não precisa de ajuda de ninguém, mas precisa sim, todos nós precisamos, né? Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade. Vamos atentar para a pergunta, sempre. Às vezes, a pergunta é mais importante que a resposta, né? Então, olha só. Quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre. Ó, aqui tem um sempre e aqui tem outro advérbio, ó. Sempre, exclusivamente da sua vontade, quer dizer, de mais ninguém, ninguém ajuda, ninguém pode fazer nada, só depende exclusivamente e sempre. Ó, isso aí tá fechando, tá vendo, ó? Da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Essa foi a pergunta de Kardec. Olha o que eles respondem. Deus sabe esperar, não precipita a expiação.
Deus nos conhece, é nosso Pai, é nosso Criador. Sabe do que a gente é capaz de fazer ou não. Então é nesse momento que há uma ajuda dos espíritos, do seu espírito protetor que o conhece muito bem. Se vocês têm um amigo que vocês confiam muito, que vocês gostam, que vocês têm plena certeza que é seu amigo, que nunca vai te fazer mal nenhum, que só vai te ajudar, multiplica isso aí muito, 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 porque o seu anjo da guarda é muito superior a isso. Ele é o seu maior amigo, é aquele que jamais vai te deixar em alguma situação, estará sempre te ajudando. É o seu maior e melhor amigo. Então, esse espírito protetor, ele vai te ajudar nessa escolha, porque ele te conhece, ele foi dado para fazer para te tutelar desde que você foi criado. Ah, não pode trocar? Pode. Mas às vezes eles ficam, só se ele tiver uma tarefa muito grande a realizar, vai trocar. Outro vai tomar o lugar dele. Mas da mesma forma, tão evoluído quanto. Mas normalmente eles ficam com a gente, direto. Através das encarnações, desencarnamos e ele está ali conosco, nos ajudando, tentando nos levar à lucidez, tentando nos ajudar a sair da perturbação da morte. Ele está junto. Nunca estaremos sozinhos e abandonados por ele. E vai nos ajudar na escolha das provas, vai nos intuir, se você desejar, se você quiser. Tanto que ele só vai impor, Deus só impõe quando o espírito não tem a menor condição de escolher. Tem espírito que nem faz nenhum plano. É isso. Ah, mas não? Como assim? Ué, se ele for muito inferior, ele nem sabe fazer plano nenhum, ele é jogado na matéria, ele é atraído pela união dos gametas masculinos e femininos nos mundos materiais inferiores, para que ele tenha contato com a matéria, com o mundo, para que ele vá adquirindo experiências. Mas tem o anjo da guarda, ele tem o espírito protetor, que ele nunca vai estar sozinho. Deus não ia cometer esse engano. Se a gente, quando nasce o nosso bebê, a gente pode até não gostar do bebê, até matar, jogar no lixo, como muita gente, né? Muitas mães às vezes fazem. Mas não, a gente não pode esquecer que nós estamos num plano inferior, aonde é encontrado os vários níveis evolutivos da ordem inferior dos espíritos. Então tem espírito malévolo, tem espírito extremamente inferior, que vai fazer muita desgraça aí. Agora, pais responsáveis que recebem seus bebês em casa, não vão chegar do hospital lá onde nasceu o bebê, joga lá no berço e larga lá. Abandona. Deixa lá, não vai dar comida, não vai trocar, não vai fazer nada. Qual pai ou mãe que vai fazer isso? Né? Então, se a gente dá assistência, imagina se Deus ia nos colocar no mundo como espírito, né? Simples e ignorante, largar a gente para lá. Agora, ó, se vira, você tem liberdade de escolha. Vai escolher a sua vida. O que a gente ia fazer? Não ia. Ia só fazer o que não pode. Então, colocou o quê? Colocou o livre-arbítrio e a consciência que a gente passou simultaneamente. O que está lá na consciência? A lei. E o que está nos ajudando a ler a lei? O espírito protetor, os nossos instintos, todos os espíritos que são determinados para auxiliar os espíritos simples e ignorantes. Então, quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da sua existência depende sempre e exclusivamente da sua vontade. Está aqui a resposta. Ó. Deus sabe esperar, então não deixe. Não vai designar, não vai, se o espírito escolher algo que não está em condições dele resolver, dele encarar aquilo ali, não vai ser dada a ele essa oportunidade. O espírito protetor dele vai falar assim, ó, você não sabe ainda, você ainda não pode escolher isso, você vai ter uma queda, você vai entrar numa falência, você não pode, você não tem evolução para isso. E o espírito que confia nele, confia, porque sabe que ele é amigo dele, fala, vamos ver, vamos devagar.
Então Deus não vai nos impor. Por isso que aquela coisa assim, Deus dá o frio conforme o cobertor, é verdade mesmo. Deus não vai dar uma provação, permitir uma provação e uma expiação para um espírito que ele não tenha condições. Então, seja o que for que a gente estiver passando, a gente pode aguentar. A gente tem condições de aguentar, senão não nos teria sido oferecida essa oportunidade, né? Pode impor, olha aqui, botei em vermelho, pode impor, entretanto, né? Isso é aquela palavrinha, né? Que quando a gente vai falar com a mãe, que aí o pai e a mãe falam para o filho alguma coisa, aí o filho não tem mais nem porém. Não é? Não tem mais nem porém, é isso que eu falei, pronto, que é aquilo que está contrariando a ideia do pai, não é? Aí usa essa palavrinha, mas, entretanto, todavia, usa essa palavrinha. Então, entretanto, Deus sabe esperar. Entretanto, mas pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. Olha que pai amoroso, gente. Que pai amoroso. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas ele é o pai. Né? Igual que um pai fala, você pode escolher a sua tarefa. Escolhe o que você quer, onde você quer ir, que eu vou ver. Eu quero ir para a balada à noite. Uma criança de 12 anos. Meu filho, não pode. Você não pode ir para uma balada à noite, você tem 12 anos. Não vai. Então, ele vai ter que escolher dentro de uma linha que ele tem a possibilidade de exercer a função. Do contrário, não. Então, Deus pode. Quer dizer, um espírito muito inferior, ele não tem noção ainda da responsabilidade para fazer uma escolha para ele evoluir. Então, aí sim, esse imposto é aquela fase da primeira infância, e às vezes alguma coisa da segunda também, que o espírito não sabe encarnado, ele não sabe, os pais estão lá para torcer o pepino na hora que for necessário. E se não fizerem, vão chorar na adolescência. Quem deixa correr frouxo vai chorar na adolescência. Porque é na adolescência que a alma desperta para dizer a que veio. Aí vai entrar no conflito com os seus acervos do passado, com os valores que recebeu da família, dos pais, com com o que ele encontra no meio, com os apelos do meio em que ele vive. Então, olha, é muita coisa junto. É por isso que é uma fase difícil. Aí chama o adolescente de aborrecente. Ele não é aborrecente, ele está encontrando a pior fase da vida dele. Pior que eu digo no sentido, a mais difícil. A mais difícil. Ele não está mais sob a total responsabilidade dos pais, porque ele já tem livre-arbítrio, ele já sabe o que é certo e o que é errado, mas ele ainda precisa da orientação, ele não quer, mas ele precisa, ele tem que aceitar. Então, se os pais não derem essa cobertura no início, depois eles não conseguem controlar. Porque aquele autoritarismo ali não vai funcionar mais. Tenham certeza que não vai. Aí vai ter choro a ranger de dentes. Isso é verdade. Agora, se mostrar uma liderança amorosa na primeira e na segunda infância, terceira, chega na adolescência, isso é fácil. Porque o adolescente não vai ver o pai como um tirano e sim como um amigo. Aí é diferente. Né? Então, não é fácil, não. Essa tarefa é muito difícil. É muito difícil. Então, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação, dá sempre melhor, né? Sempre o melhor. Por pior que esteja sendo a nossa carga, a nossa cruz, ela é a melhor
coisa que poderia nos acontecer. Aquela situação foi a melhor para nós. Precisamos confiar nesse Pai amoroso, que não errou em nada, não ia errar com a sua maior criação, a mais importante de todas. E quando a gente fala isso, é porque nós somos a criação mais importante de Deus. Deus, o Criador, adaptou o universo para nós. Por quê? Porque somos sua criação feita à sua imagem e semelhança. Não foi o Sol, não foram os mundos, os planetas, não. Fomos nós. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então é claro que Ele prima por isso. Nós somos a pupila dos seus olhos, né? Então é isso. Por que a gente vai achar que não está sendo alvo do amor divino? Só somos alvos do amor divino, sem a menor dúvida. O Espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte. Eu tenho batido nessa tecla, porque eu já ouvi muita coisa de muito bom orador, bons oradores, apoio até no plural, ao contrário disso. Dizendo que faz. Mas olha só. A resposta dos Espíritos é clara. Não. Não. Pois muitos creem na eternidade das penas e, como já vos foi dito, isso é um castigo. Ora, se ele fizesse a escolha imediatamente a sua morte, primeiro, não sabe nem que morreu. Muitos espíritos não sabem nem que morreram, que teve que perder o corpo. Quantos espíritos ficam aí, na perturbação durante anos e anos e anos do planeta Terra? Porque esses anos são contados aqui. Na erraticidade não se conta tempo, lá é eternidade. O tempo é contado nos mundos materiais, pelo tempo em que os planetas giram em torno da sua estrela. Isso é material. Então, aqui, o ano de Júpiter tem mais de 400. Um ano nosso tem 365 dias, um ano nosso. Júpiter, 400 anos. 300 e poucos anos para dar uma volta, contado da Terra, para dar uma volta em torno da estrela, do Sol. Porque ele é maior, ele está muito mais longe. A órbita dele é muito longa, muito grande. Nós estamos mais próximos. Então, isso aí é contado da Terra, anos. Portanto que o espírito, quando muitas vezes ele vem na reunião mediúnica, ele dá a sua comunicação, ele não sabe quanto tempo ele está desencarnado, ele não tem essa contagem. Para ele nem desencarnou ainda. Nem desencarnou. Então a gente imagina como que ele vai poder escolher para ele reencarnar. Então é óbvio que não, ele tem que sair, o espírito tem que sair do seu estado de perturbação da morte. Ele tem que entender que ele desencarnou. Depois, não é também começa aí não. Ele, após entender que ele está desencarnado, ele precisa fazer um balanço da vida que ele levou, agora sem o apelo do mundo, sem a couraça do corpo físico. Aí ele vai entender o que aconteceu, o que ele fez, quais foram as atividades. Aí ele vai abrir a bagagem dele. Né? É igual aquele que vai viajar. Então ele está com 3, 4 malas. Ele chega no hotel com aquelas 4 malas, cansado da viagem, querendo dormir. Come alguma coisa, toma um banho e cama lá, aquelas malas para lá. Aí no dia seguinte ele tem um compromisso, mais tarde eu cuido disso. Vou cuidar disso agora não. E assim vai. Ele às vezes vai abrir a bagagem dias depois que ele chegou lá no local que ele vai passar um tempo. E os espíritos também. Eles não têm noção ainda do que aconteceu. Após se virem no plano espiritual,
desencarnou, compreendeu que não tem mais o corpo, visita a família, vai, se apega ainda às coisas que tem, fica incomodado ainda de ver que tem apego ainda às coisas que ele tem. Então, ele vai tendo que se desfazer dessas impressões aí, dessas coisas. Depois que passou isso aí, ele precisa fazer um balanço da vida que ele levou aqui. Aí que ele vai saber se ele fez, o que ele fez direitinho, o que ele não fez, o que ele veio resgatar, se ele conseguiu resgatar, a doença que ele teve, que até o levou para a dimensão espiritual, como que ele fez, como é que ele encarou aquilo ali. Ele foi resignado, não foi? Se não foi, não resgatou. Então ele começa a fazer uma reflexão da última vida dele, daquela que ele acabou de deixar. Feito isso, ele vai refletir as outras que estão no seu arquivo mental. Por que que ele fez aquela escolha? Eu fiz essa escolha para ter essa doença porque eu fiz isso, isso, isso. Olha, isso dá trabalho. Então, depois que ele passou por todo, que ele está lúcido, que ele entendeu que se ele reencarnar, ele não pode continuar fazendo o que ele está fazendo, que ele fazia, senão ele vai ter outra queda, não vai resgatar. Depois de tudo, aí ele começa então, pega igual que a gente faz, depois que fez o balanço todo, né? Quando chega o fim do ano, assim, a gente começa a fazer os planos para o ano seguinte, né? Pega a agendinha lá e vai escrever. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque isso eu não fiz direito, tem que refazer e tal, tal, tal. Eu tenho que mudar nisso aqui. É igual quando um casamento termina, né? Não pode arrumar outro para casar rápido, não, porque vai fazer as mesmas bobagens. Passa um tempinho e pensa, por que meu casamento acabou? Onde que meu amor foi parar? Onde que aquela paixão que eu tive, para onde ela foi? O que eu fiz que não deu certo? Aí ele começa a fazer um balanço, eu tenho que ser menos ciumento, eu tenho que ser mais atencioso ou atenciosa, porque eu não estou falando só para homem. Então, é isso. Aí sim, agora eu estou pronto, agora eu tenho que corrigir, vou ver isso aqui, agora eu vou buscar uma outra oportunidade amorosa aí. A chance de dar certo é enorme, porque ele viu que ele errou muita coisa. Agora, se ele continuar renitente e teimoso, tinha que ser assim mesmo, se eu casar de novo vai ser assim, vai estragar de novo. Vai cair na desgraça novamente. Então, precisamos mudar. O espírito precisa fazer essas reflexões para ele poder fazer uma boa escolha. Uma escolha elegante, né? Acertada, para que ele venha e tenha sucesso. Então, olha só a próxima questão aqui, ó. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Pois é, aqui é que ele tem muita assistência do anjo da guarda, do espírito protetor dele, daquele anjo amigo, né? Porque com essa sofreguidão do espírito de querer dar certo, né? Escolhe as que podem lhe servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas. Ele pode pedir coisas que ele ainda não está preparado. Será que todos nós que estamos aqui, aqui dentro a gente pensa diferente, mas vamos pensar assim. Será que a gente fazendo assim uma viagem aí na nossa situação atual, né, que não é nem uma viagem longa, é curtinha, né, na nossa situação atual, será que a gente está muito, muito, muito satisfeito com tudo que está acontecendo? É difícil, tá? É difícil. Aí tem aquele momento que a gente rapidamente pensa, eu não podia ter escolhido isso, eu devia estar era doida. Eu escolhi isso aí. Mas escolheu. Escolheu e se foi permitido é porque você pode dar conta. Eu falo isso para mim, fulana, dê conta. Eu olho lá para o espelho, tô com raiva, olha lá, você está vendo aquela lá? Aquela é você, você escolheu. Agora, se foi permitido, porque você pode dar conta. Então, trate de mudar, trate de fazer melhor, você está fazendo bobagem. Né? É isso aí, não é diferente não. Então, o que pode nos ajudar, né?
e fazer-nos adiantar, queimar etapas encarnatórias, né? Olha só. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Aí a gente pede isso, chega aqui, que dê coragem para enfrentar a situação. Pois é. Mas se o espírito está lá, sem os apelos do mundo, vendo a felicidade dos justos, ele sabe que ele precisa fazer um sacrifíciozinho, né? Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Quando vai chegando no fim do ano, que começa a musiquinha da líder, né? Que começa aquela musiquinha do Natal, aí começa aquela coisa na cabeça da gente, né? Aí tem uma musiquinha, Zé falava assim, Deus nos livre disso aí. Zé Manel estava aqui, ele falava assim, ó, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Não pede isso não, amigo. Pelo amor de Deus, não pede não. Você pedir isso aí, você está pedindo sua desgraça. Até porque nós estamos encarnados no mundo de provação e expiação. A gente não é boa bisca, não. Todo mundo quer ganhar na loteria para ajudar os outros. Né? Todo mundo. E depois? Não é, a gente tem que reconhecer que nós temos limitação. Nós somos ainda inferiores, imperfeitos. E quem é imperfeito, gente? Quem é imperfeito tem que lutar contra isso. Mas vai adubar. A gente tem condição, muitas vezes, aquela pessoa que é orgulhosa e acha que manda no mundo, sem ter nada. Imagina se ela tivesse poder e dinheiro. A desgraça que ela ia fazer. Então, o espírito, quando pede essa prova, é muito difícil. A da pobreza também é, todas são, mas essa é terrível, né? Porque depois vem outros slides mostrando o que pode ser aqui, que a gente vai ver, né? Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Porque a gente leva os nossos vícios. Essas coisas são nossas. O que a gente não leva são os bens do mundo, os bens materiais, o carro, a casa, fica tudo aí, ó, o corpo. Agora, virtudes e vícios, isso vai conosco. Por isso que a pessoa fala assim, fulano, você está cheio de problema, vai fazer uma viagem, que você vai melhorar. O quê? Os vícios, todos vão viajar com a gente. Vai tudo fazer o cruzeiro lá. Vai dormir com a gente lá. Quando a gente volta, a gente nem se surpreende, porque eles nem estão na casa que a gente deixou, eles foram com a gente. Então, né? Isso é bobagem, gente. Problema é para ser resolvido. Quando que uma viagem vai resolver o problema de alguém? Quem dera, né? A gente ia pagar lá, né? Ia lá na CVC, ia lá na CVC e pagava lá em longas prestações, que eu vou deixar meus problemas, vou jogar no mar, fazer um cruzeiro. Aí eu jogo meus problemas no mar. Jogo tudo lá. Aí quando a gente chega, aliás, não precisa nem chegar, né? É só dar uma voltinha que eles estão nadando de volta para nós. E sobem com a rapidez danada, né? No navio. Então, olha, gente, isso aí é pura bobagem. Bobagem, a gente precisa encarar problema. Então, na semana que vem, ó, já deu lá o horário. Na semana que vem essa aqui para a gente analisar. Ó. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício, aí vem agora as explicações dessas coisas aqui. Ó. As explicações disso aqui. Ó. Vai vir... Você escolheu isso? Ó, olha o que vem. Eu já falei com vocês, é combo. Vocês não vão escolher uma coisa só. Assim, quando a gente escolhe a alma gêmea para casar, que não é alma gêmea, né? Se fosse, e se for, não vai dar certo. Que a alma gêmea, o que é alma gêmea? É a alma que pensa igual. Não é metade eterna, não. É a alma que pensa igual. Vai cair num tédio horroroso. Depois vai querer um matar o outro. Porque
não dá. Ó, domingo eu vou fazer uma palestra que é Dia dos Namorados, né? Pois é. Vou falar sobre relacionamento aí, namoro, casamento, né? Eu adoro esse assunto, sabia? Eu adoro esse assunto, que isso me chama um pouco a responsabilidade. Embora seja um pouco tarde para mim, né? Pois é. Porque depois de 50, meu filho, não é 50 anos, não, é 50 de casado mesmo. Porque depois de 50, ó, tem um ditado que diz assim: a esperança é a última que morre. Mas ela morre. É a última, mas morre. Então, ó, depois de 50, morreu. Então, não deixa chegar lá, não. Pois é, mas aí isso dá um medo. Somos espíritos eternos, a gente acha que vai se livrar com a morte, né? Aí chega lá, não, amigo, você fez tudo o que você podia. Realmente, você deu conta da sua vida lá. Como ela chega feliz, né? A senhora chega lá feliz. Teve uma tralha de marido, uma coisa horrorosa, mas ela aturou ali, ó, até o fim. Até o fim. Até sem esperança de melhora, mas ela aturou. Aí chegou o dia da desencarnação. Ela chegou lá com um sorriso de orelha a orelha, né? Feliz da vida. É, porque ela prometeu lá, na frente lá do padre, quando ela casou, que ela até que a morte os separe. Pô, chegou o dia da redenção dela. Morreu, né? Separou. Aí foi recebida com louros lá. Não, a senhora foi realmente guerreira, resistente. Por isso, a senhora vai ter um prêmio. A senhora vai reencarnar com ele novamente. Mas como assim? Ué, a senhora criou muitos laços, inclusive afetivos. A senhora, agora, a senhora não foi para lá para aturar ele, a senhora foi para lá para amá-lo. E isso a senhora não conseguiu. Então, ó, cuidado. Porque isso que ela falou, somos eternos? Uhum. Eu já falei lá para o meu, ó, até que a morte nos separe. Por favor, hein? Por favor. Gente, é muito bom a gente brincar, mas a coisa é séria, tá? Então, vamos seguindo. Como a Ângela falou, somos imortais. Teremos muitas e muitas e muitas oportunidades, mas, ó, se a gente puder cumprir na que está algumas coisas, para a gente não ter que refazer, vamos, porque, ó, é errando que se aprende. Então, errar só se for erro novo, porque errar erro velho, pô, aí não dá, né? Vamos combinar. Muita paz para todos, que Jesus continue aí, ó, nos auxiliando. E, ó, deem ocupação ao anjo da guarda de vocês, que eles reclamam que a gente não os ocupa. Isso quer dizer que a gente não está pedindo nada, né? Então, vamos conversar, porque, ó, a resposta é imediata. Muita paz para todos.